Bom dia, segundo ano. Eu sou a professora Clara e hoje nós vamos ter uma aula de História sobre o capítulo 3. No capítulo 3, a gente vai conhecer outras comunidades. As comunidades não são iguais. As comunidades não são iguais, como nós já vimos, né? Você participa de muitas comunidades e elas são diferentes entre si. Você sabe por que as comunidades são diferentes? Elas são diferentes porque os indivíduos se unem em uma comunidade por diferentes motivos, né? Por exemplo, dentro da sua casa tem a comunidade familiar, tem a comunidade escolar, tem a comunidade esportiva, se você pratica algum esporte, tem a comunidade da igreja, se você participa, né, de alguma igreja, se você tem alguma religião. Por que as pessoas se unem em comunidades familiares? Né? Por causa dos vínculos afetivos e por causa da sua sobrevivência e da sua segurança, né? Ó, comunidade familiar, tá vendo? Todo mundo se ajudando, todo mundo tá arrumando a casa. É um trabalho de todo mundo, é uma comunidade. Comunidade escolar, ó, todos eles estão dentro da escola. E toda comunidade tem uma finalidade. A comunidade da família é o quê? É o afeto, é o carinho. E a comunidade escolar? Eles estão ali o quê? Para estudar, para aprender, para fazer amigos. Ó, então estão todos eles sentados na sala de aula, formando uma comunidade escolar. Para que as pessoas se unem em comunidades esportivas? Por que elas se unem em comunidades esportivas? Tá vendo? Os dois, né, estão praticando o mesmo esporte. Para se divertir, para competir e para torcer pelos seus times, né? Então, por isso que tem uma torcida. É o quê? O que é a torcida de um time de futebol? É a comunidade esportiva que torce pelo aquele mesmo time, que quer ver aquele mesmo time ganhar, aquele mesmo time vencer. Já as comunidades tradicionais, se unem para preservar o modo de vida de seus antepassados, né, as pessoas que vieram antes, e continuar passando os seus costumes de geração em geração. Então, aquilo que eu aprendi com os meus pais, com os meus avós, eu vou passar para os meus filhos e eu espero que os meus filhos passem para os filhos dele também. Alguns exemplos de comunidades tradicionais são as indígenas, as quilombolas e as ribeirinhas. Então, nesse capítulo 3, a gente vai falar mais específico, mais detalhado sobre as comunidades indígenas, as quilombolas e as ribeirinhas. Porque nos outros capítulos, a gente já falou sobre a comunidade familiar, a escolar, a esportiva. Então, nesse capítulo, a gente vai falar mais dessas. Comunidades tradicionais, né? Como a gente já viu, a comunidade tradicional, ela quer fazer o quê? Ela quer que aquele costume ali daquela comunidade não morra. Que é o quê? Que as próximas gerações que vierem continuem, né, fazendo os mesmos hábitos, os mesmos costumes, mantenham aquela história. Os indígenas foram os primeiros habitantes, né, do território brasileiro. Hoje é o território brasileiro. Os indígenas brasileiros não pertencem ao mesmo povo, pois eles são formados por povos diversos, com hábitos, costumes e línguas diferentes, né? Então, o povo indígena é um povo só? Não, né? Tem a criança que é Tupi-Guarani, são várias tribos diferentes e cada tribo tem um costume, uma língua, um hábito. Hoje no Brasil, várias comunidades indígenas que pertencem a diversos povos, né? Tem muitas comunidades indígenas, já tiveram mais, mas ainda temos no Brasil. Elas são comunidades tradicionais protegidas por lei, ou seja, tem uma lei no Brasil que protege o povo indígena. Elas têm direito a viver em suas próprias terras de acordo com os seus costumes.
mantendo assim as suas tradições. Então, o quê? Tem uma lei no Brasil que garante aos indígenas manter as tradições dele, ó. Lembra que eu falei que tinham muitas tribos, né? Muitos indígenas diferentes, com costumes diferentes, ó. Aqui tem a criança Yanomami e o jovem Pataxó. São de tribos diferentes. Como os povos indígenas são diferentes, não existem práticas únicas para todos eles. Entretanto, há algumas práticas culturais que são comuns à comunidade indígena brasileira. Por mais que eles sejam diferentes, cada um tem a sua língua, tem os seus costumes daquela própria região, daquela própria tribo, tem alguns costumes que ainda permaneceram durante o tempo. Como, por exemplo, se alimentam somente de alimentos retirados da natureza, dividem quase tudo o que têm, principalmente os alimentos, vivem em comunidades chamadas aldeias, e a terra pertence a todos da comunidade. Então, por mais que eles tenham algumas diferenças, esses pontos são característicos do povo indígena em geral, né? Eles vivem com os alimentos que eles retiram da terra. Eles plantam, eles caçam e eles comem, né, aquilo que eles plantam. Eles vivem daquilo que eles plantam e daquilo que eles caçam. Dividem quase tudo que tem, os alimentos é para todo mundo que faz parte daquela aldeia, não é para uma pessoa ou para uma família específica, é para todo mundo que faz parte daquela aldeia. Vivem, né, nas aldeias, né, que é a comunidade indígena chamada de aldeia. A terra é de toda a comunidade, então toda a comunidade tem que cuidar, né, toda a comunidade tem que preservar. Aqui, né, é uma aldeia, as casas em uma aldeia chavante. Vocês sabem do que elas são feitas? A nossa casa, ela é feita de quê? Tijolos, cimento, né, areia, telhado. A aldeia do índio, ela é feita, a oca, né, que é o nome da casa do índio, ela é feita de forma diferente. É feita de palha, tá vendo? O telhado dela é de palha. E de barro, né, de resto de folhas, completamente diferente do que nós temos hoje. Os homens saem para caçar em grupo. Então, a função do homem dentro da aldeia é caçar, né? E a função das mulheres é o quê? É cuidar da horta, cuidar dos filhos. Fazem cerimônias e rituais com muita dança e música. Costumam pintar o rosto nesses eventos. Então, o que? Eles fazem, né, os eventos, as cerimônias dele com muita dança, com muita música, muita animação, e eles pintam os corpos, né, acham da cultura deles, né, uma forma de se mostrar alegre com aquela cerimônia é pintar os corpos. Não sei se dá para vocês verem que os rapazes aqui, no livro de vocês tem todas essas imagens, que eles estão com os corpos pintados. Realizam rituais de passagem entre a fase de criança e a adulta. Então, geralmente, quando as meninas e os rapazes se tornam adultos, eles fazem um ritual de passagem. Eles fazem uma cerimônia para comemorar aquele momento. A gente geralmente não tem as festas de aniversário, onde a gente comemora cada ano a idade que nós estamos fazendo? Então, lá eles comemoram de uma outra forma. Eles comemoram o quê? Que a criança, né, a menina está deixando de ser criança e está sendo uma mulher. E o menino está deixando de ser um menino e está sendo um homem, né? Ele está saindo da fase de criança e está indo para a fase adulta. Ó, indígenas, ó. Esses indígenas, eles estão caçando. Lembra lá atrás que eu falei que a responsabilidade dos homens é caçar? Então, aqui eles estão caçando. Duas figuras muito importantes dentro da aldeia são, né, para a organização da aldeia, é o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote, o curandeiro da tribo, ou seja, quando uma pessoa está passando mal, uma pessoa não está se sentindo bem, ela procura o pajé.
Porque o pajé, ele sabe de todas aquelas ervas, aquelas plantas que têm um efeito medicinal e podem ajudar aquela pessoa que não está se sentindo bem. E ele conhece todos os rituais, as ervas para curar as doenças, como eu já tinha falado. Os índios acreditam que o pajé recebe a mensagem dos deuses. Então, o pajé é aquele que recebe a mensagem dos deuses, né, é o enviado dentro daquela aldeia para curar aquelas pessoas. O cacique, né, tem o papel de chefe. Ele organiza e orienta os indígenas. Então, duas pessoas que são muito importantes dentro de uma aldeia é o pajé, que tem a missão de curar, né? E o cacique, que é aquele que organiza a aldeia. E aqui nessa imagem, o pajé conhece as plantas e as ervas da floresta, que podem curar os membros da comunidade. Então, ele que sabe sobre as plantas, sobre as doenças, ele que tem essa função dentro da aldeia. Quilombola. Então, a gente já viu uns indígenas, que é uma comunidade tradicional. Agora, nós vamos ver os quilombolas. Comunidades quilombolas são grupos de pessoas descendentes desses negros que foram escravizados. Então, a gente sabe que muito tempo atrás tiveram alguns negros que foram, né, escravizados pelos brancos. E desses negros, né, as pessoas que vieram desses negros, os descendentes, formaram as comunidades quilombolas. Há comunidades quilombolas em todo o país. Os quilombolas mantêm suas tradições culturais, econômicas, religiosas. Eles representam a resistência e têm uma importante ligação com a sua história, né? Então, como os indígenas também têm as suas tradições, também têm os seus costumes, o povo quilombola também tem. Só que o quilombola, ele vem dos negros que foram escravizados. Não pode confundir isso. Então, olha aqui, ó, os quilombolas. Cozinha de família de moradores no quilombo de Santa Rosa dos Pretos ou do Barão, que foi lá em Itapecuru, Mirim, lá no Maranhão, né? Então, ó, tá vendo que a casa deles também é feita de quê? É feita de palha, é feita de madeira. Isso são coisas que eles vão preservando, que eles vão continuando durante o tempo. Não se perde, porque é o quê? É um costume, é um hábito daquele povo quilombola. As comunidades têm semelhanças e têm diferenças entre si, né? Como nos indígenas também. Tem coisas que são comuns a todos os indígenas e tem coisas que são, né, diferentes, que cada aldeia cria o seu próprio hábito. O artesanato, por exemplo, é muito diversificado. São produzidos cestas de palhas, bordados, crochês, redes de pesca, redes de descanso, cerâmicas, chapéus, entre muitos outros produtos. E alguns artesãos são reconhecidos nacionalmente, ou seja, aquele trabalho que é feito ali dentro da comunidade quilombola, ele é conhecido no Brasil todo. Ele é levado para o Brasil todo para poder vender. E eles conseguirem, com esse artesanato, eles vendem e conseguem um dinheiro para manter aquela comunidade também. Ó, nessa imagem tem moradores da comunidade quilombola da Ilha de Maré, na localidade de Praia Grande, realizando trabalhos manuais. Então eles usam a palha seca, né? Eles usam o resto de árvores para poder manter o artesanato deles. Nas comunidades quilombolas, também cada um tem a sua função. Alguns trabalham na agricultura, outros trabalham fazendo e vendendo peças de artesanatos, e as crianças, além de ajudar os seus pais, estudam nas escolas rurais, próximas às comunidades, né? Então, as escolas que eles frequentam, geralmente são, como eles moram muito distante da cidade, é chamada de escola rural, porque é uma escola mais perto de onde eles moram, né? Um menino indo para a escola de bicicleta, no quilombo São José, comunidade de descendentes de escravos na cidade de Valença, interior do Rio de Janeiro. Seu caminho demora em torno de 1 hora. Sua escola também fica longe da sua casa?
A sua escola também é distante da sua casa? E se for distante, você vai de bicicleta e demora 1 hora para chegar? Ou você vai de carro, ou você vai de van, ou você vai de ônibus? Então aqui está mostrando como é que o menino vai para a escola dele. Como, né, eles são muito afastados, a escola mais próxima, eles são muito afastados do centro da cidade, a escola mais próxima fica a 1 hora de onde eles moram, de onde eles vivem. Então eles não deixam de estudar, eles não deixam de ir para a escola, eles vão, ó, mesmo assim, de bicicleta. Demoram 1 hora para chegar, mas chega. Tá vendo a casa deles também? Como é que é uma casa mais simples, ó. É feita de palha, as janelas são mais simples também. Agora, nós falamos sobre as indígenas, as comunidades as comunidades quilombolas e agora nós vamos falar sobre as comunidades ribeirinhas. As comunidades ribeirinhas são formadas pela população tradicional que mora próxima aos rios, né? Essas pessoas vivem da pesca artesanal, da caça, do roçado e do extrativismo. Vamos lá, pesca artesanal. Quando a gente fala de pesca artesanal, não é nada assim muito elaborado, entendeu? As redes foram fabricadas ali mesmo naquela região, entendeu? Não tem uma infraestrutura muito grande, é uma pesca artesanal, é aquele modo que eles, né, arrumaram para poder pescar e conseguir alimento para aquela comunidade. Da caça, né, caçam os animais que são permitidos, do roçado. O que é o roçado? Roçado é quando você vai lá e prepara aquela terra para algum tipo de agricultura. Né? Tem que fazer todo um tratamento para você poder plantar numa região e que aquela plantação dê algum alimento, né? E do extrativismo, né? Que é retirar de algum lugar algum elemento para sua sobrevivência. No Brasil, é na Amazônia que está a maior parte dessa população, por causa do rio Amazonas. Então, lá no Amazonas, né, tem o rio Amazonas, que é um rio enorme, muito extenso, e a maior parte da população ribeirinha do Brasil está lá no Amazonas por causa desse rio, que é muito grande e é muito extenso. Os ribeirinhos vivem em um ambiente diferente. O rio e aprenderam a conviver com ele. Desse modo, eles adaptaram seu modo de vida como o tipo de moradia e as atividades que realizam para sobreviver. Né? Então, como eles moram perto do rio, então eles tiveram que se adaptar a essa realidade. Então, já que tem o rio ali, né, vamos usar mais os barcos, vamos usar mais a rede de pesca para conseguir bastante peixe. O rio é fundamental na vida dos ribeirinhos. É pelo rio que eles se locomovem e fazem contato com as outras comunidades, né? Então, as ruas lá são bem poucas, né? As pessoas se movimentam mais pelos rios, pelos barcos, né? É por onde chegam serviços de saúde e de educação, né? É pelo rio que chegam os médicos, é pelo rio que chegam os professores. É nele também que os ribeirinhos conseguem uma grande fonte de alimento, os peixes. Além da pesca, os ribeirinhos sobrevivem do extrativismo do açaí, do látex, da castanha e da agricultura, do milho e da mandioca. Né? Agora a gente vai falar sobre a casa dos ribeirinhos. A casa dos ribeirinhos é assim, não sei se está dando para vocês verem. É chamado de palafita. Palafitas, a casa dos ribeirinhos. Ela é um pouquinho diferente das casas que a gente está acostumado a ver. Porque como é pertinho do rio que eles moram, as casas têm que ser mais altas, né? Porque senão a água, quando o rio estiver cheio, a água do rio estiver elevada, pode correr o risco de entrar na casa deles. Então tem que ser bem lá no alto. Aí eles usam essas toras de madeira para deixar a casa bem lá em cima, né? Para a água não poder entrar na casa deles. As casas são construídas com madeira.
em sua maioria palafitas, erguidas alguns metros acima do nível do rio, para evitar que sejam invadidas pelas águas durante as enchentes. Então, quando tem a enchente do rio, que o rio sobe, a água não pode entrar dentro da casa das pessoas. Então, eles fizeram acima do nível do rio, para quando o rio encher de água, não invadir a casa deles. Elas também têm tábuas sobre o piso nos períodos de cheia. Então, quando o rio está cheio, elas colocam tábuas sobre o piso também, para não entrar. Então, as palafitas são casas construídas sobre troncos de madeiras, para que a água não fique no nível da porta e acabe entrando. Também são chamadas de palafita as colunas de madeira que ficam embaixo da casa. Então, palafita é o tipo de casa e essas madeiras que ficam embaixo sustentando ela também são chamadas de palafita. A casa recebe esse nome por causa das madeiras que sustentam ela. Os ribeirinhos mantêm uma relação diferenciada com a natureza e conhecem bem a fauna, a flora das florestas, as plantas medicinais, as cheias e as vazantes do rio. Então, tem época do ano que o rio está mais cheio, tem época do ano que o nível do rio está mais baixo. Então, eles sabem a época do ano que isso ocorre, né? Eles sabem a diversidade de animais, a diversidade de plantas que eles têm. Esses conhecimentos são passados dos pais para os filhos. Entretanto, essas comunidades vivem muitas vezes isoladas e um acesso limitado à saúde e à educação. Então, lembra que eu falei que eles moram perto do rio Amazonas. Só que o rio Amazonas fica muito distante do centro da cidade. Então, eles ficam isolados, né? Tendo acesso à saúde e à educação somente pelo rio, somente pelo barco. E como nos outros povos também, como nas outras comunidades tradicionais, eles passam os conhecimentos que eles tiveram, né? Vai de pai para filho. Os pais passam para os filhos vão passando para os seus filhos, para que essa comunidade nunca morra, para que esses ensinamentos não se percam. Obrigada pela atenção, ficamos com a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco sobre as comunidades que nós vimos hoje, vimos sobre a comunidade indígena, a comunidade quilombola, que veio dos negros, dos escravos, e a comunidade ribeirinha, que são aqueles que moram perto dos rios, que têm as suas casas de palafitas, e as casas não são do nível do rio, são sempre acima, Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um abraço, até a próxima!